A Capcom é dona de franquias gigantescas, Mega Man, Final Fight, Resident Evil, mas vamos voltar um pouco no tempo. A sétima geração dos consoles não foi a mais inspirada da empresa, só que aí, em 2008, Street Fighter 4 chegou chutando a porta. Ele não só trouxe os dias de glória de volta à Capcom, como ressuscitou um gênero inteiro que vivia em declínio bizarro desde o fim da era de ouro dos fliperamas. Se Street Fighter 2 criou a base da competição e dita as regras de como um jogo de luta deve ser até hoje, Street Fighter 4 reacendeu a chama na comunidade. Parecia o começo de uma nova era de ouro. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Poucos anos depois, em 2012, o sonho impossível de qualquer fã de pancadaria virou realidade. Ryu contra Jin, Akuma contra Kazuya. Street Fighter Cross Tekken finalmente aconteceu. A empolgação era absoluta. Todo mundo se perguntava, como esse jogo vai funcionar? Vai ser nos moldes tradicionais em 2D da Capcom ou no 3D refinado da Namco? Quando o jogo saiu, ele era sim muito divertido, bonito e com mecânicas de combate super competentes. O jogo divertiu a comunidade, mas durou muito pouco. O motivo do colapso? Os fãs descobriram personagens trancados dentro dos arquivos do disco do jogo. Eles estavam prontos, finalizados, mas bloqueados por uma barreira financeira. Uma estratégia que, na época, todo mundo achou antiética e imoral. Para piorar, a Capcom repetiu a dose com Asura's War no mesmo ano. Definitivamente, 2012 não é um ano a ser lembrado. E por que estou contando esse resumo? Porque ele é essencial para a pergunta desse vídeo. Quando e por que a gente passou a aceitar isso? O que aconteceu recentemente em Mortal Kombat 1 é no mínimo um reflexo de 2012. O Shang Tsung não é um boneco secreto ou um bônus aleatório, ele é um vilão central da campanha. Só que quem comprou a versão base do jogo simplesmente não tem acesso a ele no lançamento, se não pagasse a mais ou fizesse a pré-venda. Como se passou batido pela mídia especializada e pela própria comunidade, é algo que eu, honestamente, não consigo compreender. Para mim, MK1 é um jogo de luta excelente, muito melhor que o 11 mecanicamente, mas a campanha fraca e a falta de conteúdo offline mataram o jogo cedo demais. E no meio de todas as críticas válidas que o jogo recebeu, como Shang Tsung passou ileso? Como a gente aceita que um personagem importantíssimo que está presente do primeiro ao último capítulo da história com todas as mecânicas prontas seja capado da versão base para ser revendido separado? Eu não consigo normalizar isso. E se fosse 2012, você também não. A parada só piora quando a gente entra no território pay to win. Olha essa lista de personagens de DLC que chegaram completamente quebrados. Leroy Smith, Falcon Run, Bayonetta, Cloud, Goku Ultra Instinto, Android 21, Akuma, Bison e mais recentemente Ingrid no Street Fighter 6. Não é uma coincidência. Os jogos são totalmente diferentes. A gente está falando de Tekken, Smash Bros, Dragon Ball Z Fighter e mesmo assim a prática se repete. Se fosse um caso isolado, uma falha de cálculo esporádica da desenvolvedora, a gente até entenderia. Mas reparem como isso virou um padrão de mercado. Lançar o personagem quebrado virou um modelo de negócios. Alguns chegam num nível de poder que quase forçam um jogador competitivo a comprar o boneco se ele quiser ter uma chance de vencer. E claro, isso influencia diretamente a galera das ranqueadas a ir pelo mesmo caminho. No top 8 da EVO Japão de 2007, por exemplo, tínhamos 6 Leroy Smith na tela. E um Falcon Run, que veio logo depois, conseguiu ser ainda mais dominante antes de ser nerfado. Isso não é coincidência. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, as DLCs em si não são um problema, longe disso. Todos esses personagens são extremamente bem feitos, divertidos de jogar e dão oxigenada no game. Eles mantêm o título vivo por muito mais tempo, e isso é ótimo. O meu ponto é, precisa vir quebrada desse jeito? Honestamente, eu acho que não. Olha o Terry em Street Fighter 6. O personagem é equilibrado, absurdamente divertido, traz todo o hype do crossover e não precisou vir quebrado para vender. É o oposto daqueles bonecos que, só de olhar o trailer de gameplay, a comunidade já sabe. E esse aí vai precisar de um patch de correção urgente. De novo, as DLCs não são vilões da história, mas práticas abusivas como personagens forçadamente quebradas para inflar vendas ou capar um Shang Tsung do jogo base para lucrar a mais, deveriam ser muito mais criticadas por nós, a comunidade. E se a gente olhar para o passado recente, dá para encontrar soluções bem interessantes. Street Fighter 5 tinha aquele sistema de Fight Money. Era justo? Nem sempre, mas te dava uma opção real de conquistar novas DLCs apenas jogando, sem abrir a carteira. Com a chegada do modo World Tour em Street Fighter 6, mecânicas assim poderiam evoluir e muito. Imagina, não só uma DLC? Cria junto uma série de desafios extremamente difíceis, trabalhosos mesmo. Talvez até com cooperação online explorando o Battle Hub.
Você joga, cumpre missões, acumula pontos de XP, compra o personagem investindo horas em jogo, não cartão de crédito. O cara que vive de ranqueada e campeonato não vai ter paciência pra isso. Ele vai lá, compra algum dinheiro real e tá tudo bem. Mas o jogador casual, aquele que talvez já tenha abandonado o jogo, ganha um motivo real pra voltar. Grindar e conquistar aquele boneco novo que ele achou da hora no trailer. A Capcom já provou que sabe fazer coisas legais. Trazer as roupas clássicas de Street Fighter 2 liberadas por jogabilidade no World Tour foi um baita acerto. Outro recente foi eles trazerem um pack de roupas gratuitas e simples junto com a nova pack de DLCs, com a Ingrid e a galera nova, Tifa, esse pessoal. Não existe problema nenhum em lançar DLC. Fazer dinheiro é essencial para manter o suporte de um jogo vivo por anos. Eu só acredito, de verdade, que existem maneiras muito mais saudáveis de fazer isso sem tratar o bolso do jogador com desrespeito. Mas essa é a minha visão. E você? O que acha sobre a situação atual das DLCs nos jogos de luta? As empresas precisam pisar no freio e reajustar essas práticas? Ou só sou eu que estou sendo chato demais? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal para não perder os próximos debates e a gente se vê na próxima luta. Valeu!